A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia Ponce e hoje nós vamos estar trabalhando a revista Adolescer Mais para adolescentes de 12 a 14 anos da editora Betel. A lição de hoje é a lição 12, que trata sobre um assunto muito atual e muito importante: voto, o desafio da melhor escolha. Vamos para a nossa mensagem valiosa? A nossa mensagem valiosa está em Provérbios 29:2, que nos diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Vamos lá para a verdade aplicada da nossa lição. Exercer a plena cidadania é dever de todo cristão. Então, ser um bom cidadão é um dever meu, é um dever seu. Nós temos duas cidadanias, porque nós somos cidadãos do céu e cidadãos aqui da terra também. Vamos lá! A nossa introdução da nossa lição de 12 a 14 anos. A nossa introdução traz um pouquinho sobre a história de José. Que José era um homem temente a Deus e era um homem íntegro. E por ele ser temente a Deus e íntegro, Deus tirou ele da posição de escravo para governador do Egito. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão do voto para escolher o melhor líder. Deus preparou José por muitos e muitos anos no anonimato, e tudo o que aconteceu na vida de José foi para capacitá-lo para o momento em que Deus queria usá-lo como governador do Egito. Vamos então para o tópico 1. O tópico 1 diz que a política é coisa séria, sim. A política é coisa muito séria. O nosso autor, ele vem falando um pouquinho sobre a política. O que é a política? A política é um conceito, que surgiu aí a partir da filosofia como uma forma de transformar a realidade e de garantir igualdade de direitos entre diferentes membros de uma sociedade. E dessa forma, tentar evitar conflitos, melhorar as instituições de poder. A palavra política deriva do grego polis, que significa tudo o que se refere à cidade, estado e, consequentemente, ao que é urbano, civil e público. Na Grécia Antiga, cada cidade constituía um estado por si, onde as questões públicas eram discutidas coletivamente. Então, nós temos aí informações precisas e importantes, que a política, ela vem para o bem da população, para a organização. Então, o político, ele tem que trabalhar para o bem do povo, para o bem da cidade, para o bem da sua comunidade. Vamos seguir aqui então. Aí nós temos ainda no tópico 1 falando sobre o envolvimento do cristão e a política. O cristão, será que o cristão deve se envolver com a política? É claro que sim, porque enquanto você estiver aqui na terra, você é um cidadão. Você precisa exercer todos os seus direitos e todos os seus deveres, entendeu? Você tem que requerer os direitos, mas também tem que cumprir todos os seus deveres. Então, você tem sim que votar, escolher o melhor candidato. Antes de votar, fazer uma pesquisa, ver como que é o caráter daquela pessoa que está ali pedindo o seu voto, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa temente a Deus, se é uma pessoa que luta pelo bem da família, pelo bem de tudo aquilo que é correto. Então, você, adolescente, que vai votar aí pela primeira vez, faça uma pesquisa antes. Investigue quem é o candidato, não saia votando por influência de outras pessoas, não. Você é uma pessoa racional, uma pessoa dotada de livre escolha. Então, faça a sua pesquisa e não vote por conveniência. Ah, eu vou votar no fulano porque é amigo do meu pai, é amigo da minha mãe, é pai do meu colega. Não. Vote pelo bem da sua cidade, vote pelo bem do seu país. Faça uma pesquisa sobre as pessoas que estão ali pedindo seu voto e vote direito.
Vamos lá. Sobre a questão da consciência política, né? O cristão e suas responsabilidades. Você, enquanto cristão, tem que votar em pessoas que vão lutar pelo bem da nossa nação, pelo bem da nossa cidade, pelo bem do nosso estado. Você não pode votar em pessoas que têm uma ficha suja, em pessoas corruptas, porque senão você vai estar fazendo parte da corrupção dele, porque você está dando o seu aval para que ele continue roubando, para que ele continue fazendo coisas erradas. Então você, como um representante de Cristo aqui na Terra, seja uma pessoa consciente, uma pessoa coerente, uma pessoa ética. Vote com responsabilidade. Escolham pessoas que vão ajudar a nossa população, ajudar a continuar com os valores cristãos, da família, de colocar Deus em primeiro lugar. Vamos seguir aqui. Outra coisa muito importante que eu preciso falar com vocês. Cuidado com essa questão de fake news. Hoje em dia está na moda a questão de notícias falsas. Cuidado, adolescente, porque fake news dá cadeia, punição séria. Cuidado aí quando você receber no seu Instagram, no seu Facebook alguma notícia e você sair publicando por aí. Muito cuidado com isso. Isso pode trazer problemas seríssimos para você e para a sua família. E olha, as leis estão bem rígidas para essa questão de fake news. Vocês estão podendo acompanhar aí na grande mídia. Então, muita vigilância. Vigiai e orai. Escolha com responsabilidade o seu candidato e cuidado com os fake news. Verifique cada notícia e, por favor, não saia publicando por aí sem antes verificar a fonte. Vamos seguir. O comentarista ele nos traz uma abordagem muito interessante. Orem pelos nossos governantes. A Bíblia nos manda orar pelos nossos líderes. Não só pelos nossos líderes religiosos, mas os nossos líderes políticos. Aqui nos diz assim, em 1 Timóteo 2:1, versículo 1, versículo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, meus amores, a Bíblia nos diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, por favor, ore pelos seus líderes, ore pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados, pelo governador, pelo presidente, pelos seus ministros. Ore pelo nosso país, principalmente neste momento tão difícil que o nosso país está enfrentando. Ore para que o Senhor Deus venha ter misericórdia dos nossos líderes, para que eles parem de lutar entre si e comecem a governar de forma que lute pelo bem da população. Vamos seguir. Nós temos aqui o tópico 2, que fala sobre exerça a sua cidadania. Você ser um cidadão consciente. Mas o que é cidadania? O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa cidade. Tem como pensamento a participação de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações. Olha só, cidadão não tem só direito, ele tem obrigações também. Sobre vigência de uma Constituição, a nossa Constituição, a lei maior de um país. Pode-se dizer que a cidadania pressupõe direitos e também deveres a serem cumpridos pelo cidadão, que serão responsáveis pela sua vivência em sociedade. Então, nós temos aí direitos, deveres, participação efetiva na sociedade, lutar por aquilo que é correto, lutar pelos valores, lutar pela família, lutar contra o aborto, lutar contra a indecência, a imoralidade, a pornografia, lutar contra a pedofilia. Então, nós estamos aqui para lutar pelo bem. O cidadão tem direitos, mas você tem deveres também. Vamos então aprender um pouquinho aqui,
a cidadania em movimento. Você precisa saber e entender que mesmo o evangelho que transforma cidadãos comuns também pode transformar governos e culturas. Nós temos aí, no decorrer da palavra de Deus, da Bíblia, pessoas que Deus tirou do completo anonimato para estar governando, para estar liderando. Nós temos o exemplo de Davi, nós temos o exemplo de José, nós temos aí o exemplo de Esther, pessoas que Deus usou para o bem daquela civilização naquele momento. Você precisa sentir, você precisa perceber a própria responsabilidade em construir uma sociedade mais justa. É você, como cidadão, que tem que defender a justiça. Você que tem que lutar pelos seus direitos, mas também lutar pelo que é correto. Não é porque você quer algo que aquilo é bom, é melhor para a sua cidade, para a sua população. Então sinta, perceba-se responsável, porque exercer a cidadania é exercer a responsabilidade e a justiça. Você também precisa agir, respeitar as autoridades e orar por elas, participar das decisões importantes em todos os níveis da comunidade e pregar o evangelho, porque você não pode esquecer que você também é um cidadão do céu, um cidadão do reino dos céus. Então você um dia vai para o céu. Então, meu querido, queira levar o máximo de pessoa para o céu. Seja um cidadão do céu agindo com responsabilidade, agindo com justiça. Sabe como? Pregando o evangelho, levando a mensagem, ganhando almas para o reino dos céus. Vamos seguir aqui. Mas um bom cidadão, ele tem que saber que ele tem direitos e deveres. Vamos só falar um pouquinho aqui de alguns direitos? Nós temos direito à vida, a ser respeitado, a ser tratado com igualdade, a integridade moral e física, a identidade pessoal, a saúde, você tem direito à educação, a exercer a sua liberdade, a justiça, ao trabalho e o voto, que é o tema da nossa lição. Votar é um direito seu, mas vote com responsabilidade. Vote pelo bem da nossa nação, pelo bem da nossa sociedade. Mas, se tem direito, também tem deveres. Você tem o dever de trabalhar para ajudar a sua família. Você precisa pagar os impostos, cumprir as leis, principalmente as leis que estão na palavra do Senhor e as leis determinadas também pelo homem. Respeitar os outros, preservar o meio ambiente, porque é obra do nosso Criador, é a nossa casa. Também precisa proporcionar educação aos filhos, e você, que já é uma adolescente consciente, já tem que saber que para conseguir algo melhor na sua vida, você tem que estudar muito para ser conhecedor dos seus direitos e dos seus deveres. Também é um dever seu ajudar a defender e manter os valores da humanidade, os valores cristãos, família, ética, justiça, responsabilidade, amor ao próximo. Vamos seguir aqui, meu povo. E para concluir essa lição, para adolescentes de 12 a 14 anos, nós temos aí que o cristão, ele deve agir com justiça, lutando pelos valores e ser um cidadão, tanto aqui da terra, como se preparar para ir para o céu, para ser um cidadão que vai morar no céu. E para isso, você precisa ser santo, porque sem santidade é impossível de você chegar até Deus, de você agradar a Deus. E para ser santo, você não pode participar de coisas ilícitas, de corrupção. E quando você troca o seu voto por um emprego, quando você troca o seu voto por um favor, você está sendo corrupto, assim como o político que você está apoiando. Então, meus queridos adolescentes, vote com responsabilidade, porque a política é coisa séria. Agora, nós vamos para a lição da revista Viver Mais para adolescentes de 15 a 17 anos. Também é a lição 12, que vai tratar sobre Roboão, um rei tolo. Roboão era filho de Salomão
E quando Salomão partiu para a eternidade, ele assumiu o trono no lugar do seu pai. Só que a revista já nos adianta que ele era um rei tolo. Vamos seguir aqui. Versículo-chave. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Provérbios 1:10. Então, meus queridos, se o mal tentar seduzir você para se afastar de Deus, para fazer coisas ilícitas, não ceda. Continue sendo cristão honesto, um cristão que está se preparando para ir morar no céu. Vamos então para o ponto de partida. Como ponto de partida, nós temos aqui que Salomão, com o passar do tempo e também por ele ter se casado com muitas mulheres de terras estranhas, ele acabou se enfraquecendo na fé, meu povo, e começou a ser idólatra. Ele fez templos pagãos para suas esposas e para os comerciantes que vinham ali, em Israel, e ele acabou enfraquecendo a sua fé e começou a também seguir outros deuses. Olha que coisa mais triste. O importante na vida, gente, não é começar bem e continuar bem. O importante é você começar bem, continuar bem e finalizar a sua vida com Cristo bem. Infelizmente, Salomão se rendeu à idolatria e por isso o reino de Israel foi dividido, porque Salomão se enfraqueceu. E quando ele partiu para a eternidade, o seu filho que herdou o trono passou por muitas provações. Vamos lá? A nossa introdução nos traz que Salomão deixou o reinado para o seu filho Roboão, que começou a reinar, e o povo depositou em Roboão uma grande expectativa, muita expectativa. Só que Roboão tomou decisões erradas, e por ele ter tomado decisões erradas, ele sofreu muito com a divisão do reino, mas principalmente por ele ter abandonado a lei do nosso Deus. Quando você abandona os caminhos do Senhor, as consequências são terríveis para você. Vamos seguir aqui. Aí nós temos o perigo dos maus conselhos. Antes de nós conversarmos um pouquinho sobre o perigo dos maus conselhos, eu preciso que vocês entendam a diferença entre ouvir e escutar. O comentarista ele até fez uma abordagem diferente dessa que eu vou apresentar para vocês. Mas há, meus queridos, uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é algo mais superficial, não exige atenção. Você ouve. De repente você está lá na sua sala de aula e o professor está falando e você está ouvindo. Só que você não está escutando. Escutar é algo ativo. Quando escutamos, precisamos dar atenção para entender, para reter e compreender a informação. Então, ouvir é uma coisa que você faz de forma espontânea. Agora, escutar, você precisa de atenção. Você precisa reter, você precisa compreender. E como prova de que você escutou, você coloca em prática aquilo que te falaram, se foi bom para a sua vida. Aí aqui tem um comentário. Quem escuta, ouve, mas quem ouve, não escuta necessariamente. Ok? Entenderam aí a diferença entre ouvir e escutar? Então vamos lá. Nós temos aqui que quando Roboão assumiu o trono no lugar do seu pai, o povo foi até ele, para cumprimentá-lo, para saudá-lo, mas também lhe fez um pedido. O pedido do povo foi o seguinte: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Então o que acontece? O povo foi pedir para ele para que ele diminuísse o jugo, diminuísse os impostos, o trabalho pesado, que em troca eles iriam servir ele com lealdade. E aí o rei pensou e falou: olha, me dê um tempo, 3 dias,
Em 3 dias vocês retornem aqui, por favor, que eu vou dar uma resposta para vocês sobre esse pedido que vocês me fizeram. E assim o povo fez. E Roboão, então, ele foi procurar os conselhos, porque o rei, ele precisa sempre de muitos conselheiros. Ele precisa ouvir os conselhos para poder pesar, medir e tomar a melhor decisão. E aí Roboão foi ouvir o conselho dos anciãos, que estavam sempre com seu pai Salomão, que era um homem muito sábio. E ele foi ouvir o conselho dos anciãos. E os anciãos disseram assim para ele. Eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-los, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Este versículo está lá em 1 Reis 12, 7. Então, os anciãos deram um conselho bom para Roboão. Falou para ele: olha, você cede hoje e o povo vai te servir sempre. Aí Roboão ouviu aquele conselho, mas não gostou muito não. Aí ele foi procurar os jovens, aqueles jovens que cresceram com ele, na sua juventude. E ele foi conversar com os jovens e os jovens não gostaram do conselho dos anciãos não. Falou: olha, se você afrouxar para esse povo hoje, depois você não vai conseguir liderá-los. E aí, pessoal, ele pesou os 2 conselhos e ele ficou com os conselhos dos jovens, de colocar mais jugo, mais trabalho para o povo. Olha só o que está lá em 1 Reis 12, 11. Pois bem, disse Roboão, depois de 3 dias, quando o povo voltou para ouvir qual que era a decisão que ele havia tomado. E ele disse para o povo: pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Misericórdia! Roboão se apresentou como um rei mau, um rei cruel. O povo, então, não quis saber de Roboão. E por causa daquela decisão que ele tomou, uma decisão errada, uma decisão que não foi prudente, cuidado, ele não quis ouvir o conselho dos sábios, dos anciãos, foi ouvir conselho de jovens sem experiência. E sabe o que aconteceu? O reino dele foi dividido. Cuidado, meus queridos, com o perigo da influência de quem não tem a direção de Deus. Muito cuidado. Por Roboão dar ouvido a quem não tinha experiência com Deus, o reino dele foi dividido. Outra pessoa começou a liderar Israel e ele ficou liderando apenas Judá. O reino que o pai dele lutou, preservou para passar para o filho, um reino conciso, unido, foi dividido. Por quê? Porque ele foi um rei insensato, ele foi um rei tolo, foi procurar conselhos com quem não tinha conselho bom para dar para ele. Então, muito cuidado, adolescente. Não saia por aí pedindo conselho para qualquer pessoa, não. Verifique primeiro, investigue primeiro se aquela pessoa tem vivência com Deus, se aquela pessoa tem experiência com o nosso Deus. Porque aí sim essa pessoa pode te dar um bom conselho. Mas não existe pessoas melhores para te aconselhar do que o teu pai e a tua mãe, o teu pastor e o teu líder. Não saia por aí buscando conselho com seus colegas da mesma idade, não, porque eles não têm vivência para te dar um bom conselho. Vamos seguir aqui. A ruína de Roboão, gente. Ele viveu uma verdadeira ruína no reino. Por quê? Lá em 2 Crônicas 12:1 nos diz assim: depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei em Judá, ele e todo Israel, sabe o que eles fizeram? Abandonaram a lei do Senhor. E aí, por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso está lá em 2 Crônicas 12, 2. E aí, sabe o que aconteceu? O Senhor Deus mandou um recadinho para eles. Assim diz o Senhor:
Vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono e entrego-os a Sisaque, 2 Crônicas 12:5. Por eles terem abandonado ao Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus abandonou eles também. Quando chegou essa notícia para eles se humilharam, se arrependeram, choraram, oraram, e Deus então ouviu a súplica deles. E Deus então não deixou que eles fossem totalmente destruídos, mas deixou que eles fossem servos de Sisaque. Aí, olha o que a palavra nos diz lá em 2 Crônicas 12:8. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim, né, no caso, servir a Deus, e servir aos reis de outras terras. Sabe o que aconteceu agora com Roboão? Ele virou vassalo, servo do rei do Egito. Ele que poderia ter vencido a guerra, mas por ter sido infiel a Deus, por ter ouvido conselhos errados, ele acabou sendo servo de outro rei, tendo que servir, tendo que pagar imposto para aquele rei. Então ele ficou submisso ao outro reino. Por quê? Porque abandonou o nosso Deus. Todas as vezes que as pessoas abandonam ao nosso Deus, que alguém abandona o nosso Deus, essa pessoa se dá mal. Porque quando você está com Deus, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra de todo perigo, Ele está com você, Ele te ajuda a vencer as provações. Mas quando você se afasta de Deus, você perde todos esses privilégios. Deus nunca vai deixar de amar você, mas você vai ter que sentir um pouquinho o peso da desobediência. Então, muito cuidado com isso. Aí, no tópico 3, Roboão, um rei insensato. A Bíblia nos diz lá em 2 Crônicas 12:9 o seguinte: quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real também, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Gente, esses escudos, eles simbolizavam poder, riqueza, honra, glória, poder da parte de Deus, presença de Deus. Esses escudos feitos por Salomão representavam tudo isso. Tanto é que o rei, quando chegava no palácio, era saudado pelo seu exército com os escudos de ouro. E ali eles sentiam a presença de Deus. Então esses escudos eram valiosos, tinham um valor simbólico muito poderoso. E quando Sisaque atacou, e roubou e levou todos os tesouros, levou também os escudos de ouro. Mas Roboão, que é um rei insensato, pensou: não, eu troco esses escudos de ouro por escudos de bronze. E fez escudo de bronze. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real, 2 Crônicas 12:10. Só, gente, que essa atitude de Roboão entristeceu muito a Deus. Quando ele trocou o que era de ouro por coisas de bronze, por escudos de bronze, ele trocou não só escudos, ele trocou a presença de Deus pela presença de ídolos. Ele trocou a sensatez pela insensatez. Muitas vezes você pode pensar: eu sou adolescente, eu posso participar de tudo que eu quiser. Porque eu não vou deixar de ser crente porque eu vou numa quadrilha, porque eu vou no Halloween, porque eu vou numa boate, eu vou numa balada. Cuidado, adolescente. Às vezes você está pensando que isso é uma coisa muito simples, só que você está trocando a presença de Deus por coisas que são abomináveis diante de Deus. Muito cuidado. Pense muito bem no que você está fazendo. Às vezes, para você, nós que somos anciãos, você pode pensar: essas pessoas não sabem de nada, são caretas. Nós conhecemos a Deus. O seu líder, o seu pastor, ele conhece a Deus. Quando ele fala para você: não faça isso, é porque ele tem experiência diante de Deus. Muitas coisas que nesse tempo parecem coisa banal, coisas do cotidiano, não são para Deus. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Aquilo que não era permitido, continua sem ser permitido, porque nós somos guiados pela palavra de Deus, que é a lei, que é o nosso manual para viver bem nessa terra. Lembre-se, você está se preparando para ir morar no céu. E para morar no céu, você precisa ter santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, ao trocar escudos de ouro por escudo de bronze, nós temos aí um rei trocando Deus por ídolos, trocando o que era sensato por insensatez. Lembre-se que você é um servo de Deus. E para concluir, nós temos aqui um jovem olhando no espelho. E ao olhar no espelho, a sua imagem está refletindo o nosso Senhor Jesus Cristo, as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, meu querido, por favor, não imite um rei insensato, um rei tolo, mas imite o nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas estão olhando você o tempo inteiro. Muitas vezes não sai nem sequer uma palavra dos seus lábios, mas o seu testemunho fala muito alto. As pessoas estão olhando você e muitas vezes as pessoas aceitam Jesus porque elas estão fazendo a leitura de um livro valioso, que é você, como um livro que tem que expressar em cada página o sangue do Cordeiro, a imagem do Cordeiro, a imagem de Jesus Cristo, porque você é um cidadão do céu. Você está aqui passando uma temporada. Você não sabe qual é o dia que Deus vai te chamar para ir morar com Ele lá no céu. Então, o verdadeiro cristão, ele tem que estar preparado todos os dias. Então, meu querido, reflita a imagem de Cristo aonde quer que você vá. Seja um exemplo em tudo aquilo que você for fazer. Por quê? Porque você, com isso, vai ganhar almas para o reino dos céus. Não seja egoísta de querer ir para o céu sozinho. Queira ir para o céu, se prepare para ir para o céu, mas também divulgue o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e ganhe o máximo de almas para o reino dos céus. Meus amores, chegamos ao fim de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe cada um de vocês e a paz do Senhor.